Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Então sejam bem-vindos a mais uma web reunião aqui do Telesaúde Mato Grosso. Hoje nós temos como palestrante o Jorge Luiz de Arruda e o tema será a avaliação anual de desempenho para fins de progressão. Jorge, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jorge Luiz de Arruda. Primeiramente, eu sou servidor de carreira. Sou gerente de aplicação e desenvolvimento da Secretaria de Saúde. A comissão de avaliação de desempenho é uma das comissões que faz parte da gerência de aplicação e desenvolvimento. A presidente é a Adinete, ela está de férias, ela fez uma cirurgia também, então ela não se encontra no momento. Nós vamos fazer o trabalho sobre avaliação de desempenho para fins de progressão. A questão dessa aula é só para tirar dúvidas das comissões setoriais da Secretaria, quanto à legislação principalmente, porque ao longo do tempo que a gente está na Secretaria, na gerência e na comissão, verificamos certa dificuldade das comissões setoriais em avaliar o servidor e como encaminhar os formulários para a comissão de avaliação de desempenho. Nós temos 2 decretos de 2004 que é trabalhado em cima da avaliação de desempenho. O decreto 3006 de 2004 e o 3444 de 2004. Além de nossa lei de carreira 441. Esses 2 decretos, ele é bem sucinto e trabalha a questão da avaliação de desempenho. A lei 441, no artigo 13, ele cita sobre a progressão vertical dos servidores da SES. No inciso 1, o servidor tem que ser aprovado em forma anual a avaliação de desempenho. Ou seja, para o servidor progredir, ele tem que ter 3 avaliações sequencial. Ou seja, cumprido em 3 anos para elevar o nível. Se o servidor nesse tempo ficar em pendência com a avaliação de desempenho, ele não progride normalmente. Temos que fazer uma busca, fazer a avaliação de desempenho dele para depois pagar o retroativo. O decreto 3006 de 2004, ele busca... ele é o que gerou a questão da avaliação de desempenho anual no governo do estado de Mato Grosso. O governo de Brairo Maggi, ele instituiu, a partir de julho, essas avaliações de desempenho, e até hoje estão seguindo ela até no aguardo de uma atualização dessas avaliações de desempenho. A questão é o seguinte, no formulário, ele tem... primeiramente, vamos dizer assim, a avaliação de desempenho, ela é constituída em cima do decreto 3006, foi nomeada uma comissão central de avaliação de desempenho para analisar todas as avaliações que chegam das unidades da Secretaria de Saúde. No dia atual, nós temos quase 4.000 servidores efetivos. Então, temos 16 escritórios regionais e além dos hospitais regionais que eram 4, aí passaram por mais outros hospitais regionais que o governo do estado estadualizou. A avaliação de desempenho, ela é feita em base de 4 quesitos. Comportamento no trabalho, quantidade de trabalho, iniciativa, eficiência e responsabilidade.
O servidor, quando ele é avaliado, ele recebe uma nota de 0 a 10. Ou seja, a comissão setorial e a comissão central tem que verificar avaliação por avaliação e o servidor tem que levar de 0 a 10. Sendo que a média final, quando você pega as três avaliações e divide por 3, ela tem que dar no mínimo 60%, ou seja, nota 6. Abaixo disso, o servidor é considerado inapto para progredir na sua avaliação. A comissão de avaliação de desempenho, outra questão sucinta nessa questão, é que a avaliação de desempenho, quando a nota é abaixo de 6, ou o servidor é considerado inapto, ele tem 10 dias para recorrer da avaliação. O que ocorre? O servidor ele tem 10 dias, ele faz uma solicitação oficial, ele tem que dizer, solicitar a comissão setorial ou a comissão central de avaliação de desempenho pode entregar a cópia dos formulários de avaliação. Essa cópia do formulário, ele não pode aparecer o nome de quem o avaliou. Ou seja, o servidor ele tem que esmerar na nota e naquele quesito que ele foi avaliado. Se ele acha que ele foi mal avaliado, ele tem que fazer uma justificativa plausível para a comissão setorial e para a comissão central de avaliação do desempenho. Caso a comissão central de avaliação ache que o servidor como vou dizer, ele tem certeza que ele está sendo prejudicado, a avaliação de desempenho, em consonância com a comissão setoriais, requisita para fazer uma nova avaliação, ou não. E depois de feito isso, é encaminhado para o secretário de Estado de Saúde para ele validar ou não a solicitação do servidor. Quanto ao cronograma da avaliação, a aplicação da avaliação, como foi dito, a aplicação da avaliação anual do desempenho é feita pela Comissão Central de Avaliação de Desempenho, composta de 3 a 5 membros. No caso da nossa atual Comissão Central de Avaliação, nós temos 5 membros que foram 5 membros que foram, por portaria, indicados pelo secretário de Estado de Saúde. Atualmente, a presidente da avaliação anual de desempenho é a Adinete Amélia, ela é a presidente e a Joeli é a vice-presidente. A Comissão Central de Desempenho ela é responsável pela coordenação, supervisão e execução dos procedimentos de avaliação de desempenho no âmbito da Secretaria de Saúde. Quanto à aferição dos servidores, ou seja, da avaliação dos servidores, a comissão setorial que foi determinada pelas unidades da Secretaria, ela nomeia um comitê formado por três servidores, sendo 2 servidores de carreira que trabalham com o servidor e um chefe imediato. Esse chefe imediato, ele pode ser efetivo ou estritamente comissionado, independente da condição dele, porque o decreto determina que seja o chefe imediato. No caso nesse comitê que for nomeado pela comissão setorial não possui número suficiente para avaliar o servidor, porque o setor é pequeno, esse servidor pode ser avaliado por outras pessoas fora do setor, né? Ou outro exemplo, dentro do setor tem 3 servidores que são nível superior e um nível médio. Os 2 servidores efetivo nível superior podem avaliar o nível médio. O nível médio, ele só avalia o nível superior caso não exista outro servidor lotado naquela unidade.
o nível médio, ele pode avaliar, dentro da necessidade, ele pode avaliar o nível superior desde que ele tenha a graduação para tal. Assim, para a gente, para não ter questão de dúvidas quanto à sua avaliação, no caso do servidor de nível superior. Como foi dito, o servidor ele tem 10 dias de prazo para apresentar sua defesa, caso ele não aceite a nota. Outra questão, assim, o servidor durante esse exercício, ele trabalhou num setor 7 meses e no outro setor 5 meses. Onde que ele vai ser avaliado? Preferencialmente no setor onde mais tempo ele ficou. Mas pode ser feito também uma avaliação num setor e outra avaliação no outro setor, apenas para questão de avaliação complementar. A avaliação de desempenho, o servidor, no caso da avaliação de desempenho, a gente verifica dentro do formulário do decreto 3006, o anexo, ele vem bem subjetivo, ele tem que conter de nota 0 a 10, são avaliados 5 comportamentos do servidor. São comportamento no trabalho, qualidade no trabalho, iniciativa, eficiência e responsabilidade. O que está surgindo de problemática dentro das avaliações são rasuras, são anotações inelegíveis que a comissão verifica, a comissão central verifica e muitas vezes devolve para a comissão setorial para refazer o formulário. Verifica, como vocês estão vendo no sistema, o formulário ele tem 16 quesitos que são avaliados do servidor. Dependendo da nota, como está descrito aqui, se o servidor tira de 16 notas de 10, somado dá 160, a média dividido por 16 dá 10. Depois é verificado outros 2 conjuntos de avaliação e a média final é contabilizada e, por seguinte, é feito um comunicado de resultado da avaliação. Esse comunicado serve para dar fechamento na avaliação anual do servidor e também para o servidor, se ele não aceitar a nota, ele poder recorrer. Ele só recorre depois que ele assina o comunicado de resultado da avaliação de desempenho. Ele tem obrigatoriedade de assinar e datar o dia que ele recebeu esse comunicado. Aí ele tem 10 dias a partir dessa data. As avaliações de desempenho, a partir do decreto 3006, a Comissão Central de Avaliação da Secretaria de Saúde realizou um cronograma que dita que, a partir de agosto, todas as comissões setoriais comecem a fazer as avaliações anual de cada setor. O porquê? Porque a avaliação é anual, não é do período. Exemplo, Jorge Luiz de Arruda entrou em janeiro de 2004. Por mais que ele entrou em janeiro de 2004, a avaliação é anual, ou seja, este ano nós estamos avaliando a avaliação de 2018. Então vai ser do ano de 2018 e não do período 2017 e 2018, como muitos estão fazendo. Chega a avaliação, já chegou a avaliação em janeiro, vindo de comissão setoriais, dizendo que já foi feita a avaliação de 2018. 2018 finda em dezembro, 31 de dezembro de 2018. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, tem tempo ainda para ser avaliado o servidor quanto à sua idade, ao seu compromisso com o bem público, com o trabalho, se ele está
desenvolvimento, fazendo cursos, capacitação para melhoria do seu trabalho dentro da secretaria. Outra questão, agora é o decreto 3.044. Esse decreto, ele criou alguns artigos em cima do decreto 3.006, né? Como foi falado, a avaliação de desempenho tem que ser feita até 10 de dezembro de cada ano, ou seja, até dezembro de 2018, as avaliações de 2018 tem que estar pronta e encaminhada para a comissão setorial, que vai avaliar. Se tiver ok, a comissão de avaliação faz a portaria, encaminha para o secretário de Estado de Saúde. Assim que ele assinar, devolve para a comissão central, que é ela que faz a publicação em diário oficial das avaliações de desempenho. Dentro do decreto 344, existem alguns artigos denominados 12A, 12B, 12C, 12D, que tem como possibilidade algumas falhas ou ausência do servidor. Exemplo, o artigo 12A é quando o servidor está afastado acima de 180 dias da secretaria, ou seja, para tratamento de saúde, licença-prêmio, qualificação profissional nível mestrado, doutorado, ele está afastado. Esse servidor, quando ele está afastado 180 dias ou mais, ele não é avaliado. A unidade, a comissão setorial, apenas em memorando avisa a comissão setorial sobre o caso, cada caso. O servidor que tiver afastado por licença para tratamento de saúde é verificado no sistema CEAP se realmente ele tem essa licença publicada. Se não tiver, a comissão central comunica à comissão setorial que não existe nenhum tipo de afastamento de tratamento de saúde. Aí a comissão setorial comunica ao servidor e o servidor ou entrega a cópia do prontuário que passou na perícia, ou aguarda até que seja publicado em diário oficial esse afastamento. A mesma coisa com o servidor que está de licença para qualificação profissional. A comissão central entra em contato com a comissão de qualificação profissional para saber se o servidor realmente encontra-se afastado em licença para mestrado ou doutorado. Os servidores cedidos ou à disposição em outros órgãos também não são avaliados. Muitas vezes tem servidor que, por exemplo, está no hospital de Cáceres, ele foi cedido para o escritório regional de Cáceres. O escritório de Cáceres não avalia, o hospital de Cáceres não avalia, quem vai avaliar é o escritório regional. Quando ele está em outra entidade ou órgão da administração pública estadual, quando ele é cedido com ônus sem ressarcimento, a unidade onde ele se encontra, ele é avaliado. Agora, se o servidor ele está com ônus, com ressarcimento, aí ele não é avaliado. Esse servidor praticamente perde esse período que ele esteja de sessão na unidade com ressarcimento, né? Não fará jus à progressão vertical aos servidores com licença de mandato eletivo. Ou seja, este ano aqui, em 2018, nós temos uma eleição que vai ocorrer em outubro. Servidor, ele entra com licença para atividade política, chamado LPO. Esses 3, 4 meses que ele se afasta, ele não é avaliado, não fará jus à progressão vertical, né? Porque ele está afastado para exercer algum mandato ou para concorrer a alguma candidatura. Artigo 12b. Os servidores afastados, cedidos à disposição de outro órgão, entidade poder do Estado, da União, Estado, Distrito Federal, sem remuneração do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso, terão exercício suspenso. Ou seja, o servidor, quando ele é cedido para o Senado Federal, ou para a Secretaria de Estado, ou para um município, e o município que paga a remuneração dele, ele fica, como se ele
ele tivesse de licença de interesse particular. Não é avaliado e também não terá um interstício do nível na data que deveria ocorrer. Artigo 12c. A avaliação do desempenho dos servidores que estiverem no último nível da tabela remuneratória servirá para fim de avaliação do desempenho do servidor. Ou seja, o servidor encontra no nível 12, por mais que ele esteja no nível 12, ele já não vai progredir mais, ele assim mesmo ele tem que ser avaliado. Não pode deixar de avaliar o servidor, porque o Estado pode cobrar da comissão setorial, central, as avaliações desse servidor para fim de análise de comportamento, de desempenho dentro do serviço. Artigo 12d. Os servidores que exercem mandato classista, ou seja afastado, cedido a outro órgão, União, Estado, remuneração, com remuneração, terão sua progressão independente. Ou seja, o servidor está cedido, afastado para exercer mandato no Conselho Regional do Serviço Social. Ele tem a sua garantia, tem que ser feita a sua avaliação e tem a garantia do seu interstício no final dos três anos que ele foi avaliado. A primeira questão que chegou é do Aurélio. O Aurélio diz o seguinte: profissional de nível superior avalia profissional de nível médio, mas o inverso tem restrições. Isso não seria discriminação, já que a grande maioria, quase absoluta, segundo ele, já tem nível superior? Você pode, então, nos responder, Jorge? Seria uma discriminação, realmente. Eu sou servidor efetivo, sou assistente de administração nível médio, e nunca avaliei um servidor de nível superior. É uma questão que já veio informado lá da Secretaria de Gestão da Administração, na época a SAD, e agora a Secretaria de Gestão. É discriminação? Né? Eu tenho mestrado e eu não avalio o nível superior. Mas, assim, nunca achei problema nenhum. Bom, então a segunda questão, ela vem da Elisângela, e ela gostaria de saber onde podemos encontrar os modelos das planilhas de desempenho. Os modelos, a comissão setorial tem que ligar para a comissão central e ela encaminha via e-mail. Mas nós vamos estar analisando junto com a comissão central e com a Secretaria de Saúde ou a Superintendência de Tecnologia da Informação, se dá para colocar tudo lá dentro da intranet e lá na parte de documentos. Ok, podemos ir para a próxima questão. Sim. Então, a Maria Cristina, ela diz o seguinte: em relação ao próprio instrumento, né? A SES está pensando em alguma mudança? Existe a possibilidade de ser feito online, por exemplo? Sim, a Secretaria de Gestão já tem, eu acredito, em 2 anos, um grupo de trabalho fazendo essa análise do formulário atual e para mudança para um novo. Eles já estão criando um formulário online, né, que vai ser disponibilizado no Google Form, e é isso. Sim. Jéssica gostaria de saber, o atual sistema de avaliação de desempenho, é um comentário que ele está fazendo aqui, né, que a pessoa está fazendo. O atual sistema de avaliação de desempenho se tornou um instrumento de mera formalidade. É preciso se estudar um mecanismo que seja mais eficiente, eliminando assim as avaliações sem critérios, onde muitas vezes ainda são feitas na base do coleguismo. Então a Patrícia, ela complementa e gostaria de saber se já existe uma previsão com relação às mudanças, né, no modelo de avaliação de desempenho. Previsão de mudança ainda não tem, né, porque, como foi dito anteriormente, a Secretaria de Gestão está fazendo essas mudanças. Não sabemos se vai ser para este ano ou ano que vem, né? Quanto àquela questão da dúvida que está sendo o coleguismo,
A questão maior surge dentro da comissão setorial, na hora que ela cria as comissões, o comitê, que são aqueles 3 servidores, mais o chefe imediato. O que a gente verifica na maioria das unidades é que as comissões setoriais chegam para o servidor e perguntam: você quer ser avaliado por quem? Não é desse jeito que tem que ser feito. A comissão setorial, ela verifica no setor que tem tantos servidores e ela já entrega para aqueles servidores quem eles vão avaliar. Mas virou uma cultura dentro da secretaria que eu avalio meu amigo me avalia. Mas não seria isso, seria a mudança da forma como que as comissões setoriais fazem as avaliações. Ok. O Lieberton pergunta o seguinte: quem está cedido para conselhos de medicina, enfermagem, assistência social, entre outros, será avaliado pela comissão central? De acordo com o artigo 12D do decreto 3444 de 2004, o servidor que está afastado, cedido para conselho, sindicato, ele não é avaliado. Quando ele está com ônus para a secretaria e sem ressarcimento. Ou seja, ele está recebendo todos os benefícios da secretaria, como salário, licença-prêmio, férias, né? Por exemplo, o Oscarlino, a Ana Cláudia e o Sérgio, eles estão cedidos atualmente para o sindicato, o CISMA. Eles recebem o salário pela secretaria. Eles não são avaliados. O que é feito, a comissão central monta a planilha com a portaria e coloca o nome, a relação desses nomes na portaria com o código 12D do decreto 3444 de 2004. Sim. Então, a última questão que até agora chegou foi da Raimunda. Ela pergunta se os servidores voltarão a ter a progressão. Eu acredito que seja assim, essa dúvida da Luciene em questão do servidor estabilizado. Sim, o servidor estabilizado, o governo do estado acabou de fazer uma ordem de serviço para a Secretaria de Gestão progredir todos os servidores estabilizados. Quanto ao servidor que tem progressão do mês e ainda não saiu, é porque a Secretaria de Gestão está demorando para publicar essas publicações. Mas dentro da Gerência de Aplicação e Desenvolvimento, nós já estamos em dia, acabamos de encaminhar lá para a Secretaria de Gestão a progressão dos servidores que fazem aniversário no mês de julho. Ok. Bom, Jorge, então você, por gentileza, sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais. Nós solicitamos para as comissões setoriais aqui presentes, e nós vamos fazer também um memorando circular, solicitando os nomes de todos os membros dessas comissões setoriais. Então, vocês que estão nos assistindo, já verifica se o setor aí já encaminhou, nós temos guardado na comissão central. Se não encaminhou, encaminhar memorando, porque assim a gente vai tentar publicar uma portaria com a assinatura do secretário de Estado, formando essa comissão setorial no setor. No mais, nós estamos na secretaria, lá na gerência de aplicação, no 3613-5478, ou no meu e-mail, jorgearruda@ses.mt.gov, ou pessoalmente, pode chegar lá na gerência, que vai ser bem recebido. Ok, Jorge. A Eliette só encaminhou uma última questão com relação a quantas pessoas no setorial. O decreto diz de 3 a 5, né? Mas tem setor, tem escritório regional que não dá esse número exato. Então, o mínimo que a gente
solicita é no mínimo 3, né? Bom, Jorge, então nós, em nome do Telesaúde, agradecemos sua participação, nos colocamos à disposição enquanto parceiros.